Então, muito obrigada, professor Lauri. Eu gostaria de lembrar que algumas colocações que eu acho que já são importantes, já vão dando uma orientação também para perguntas, né? Então, nós temos colocações aqui do professor, da Regene, por exemplo, que ela lembra num determinado período histórico, né? A pastora Regene, especialmente no período ali de Vargas, que nesse período, então, se perderam também muitos documentos referentes ao histórico de nossas comunidades. Então, ela lembra também essa questão, né? Uma outra questão, então, que o pastor Stefano também lembra, né? Que uma das questões, assim, ainda que nós não trabalhamos, né, como você colocou, né? É essa questão de ser uma igreja muito branca e a questão toda, então, muitas vezes também esse flerte, muitas vezes não trabalhamos direito a questão da ditadura, né? Então, essas questões todas, muitas vezes elas estão voltando também, especialmente nesse período que a gente está vivendo. E daí a Shirley, né? Eu acho que aqui tem uma questão que ela coloca bem interessante, né? A Shirley Holtz colocou, né? Isso comprova que nada muda sem a pressão social. Seus grupos não levantarem suas vozes, né? Não teria tido uma mudança. Então, acho que essa questão também, né, importante, né, da organização também dos diferentes grupos. E a gente lembra que também na caminhada lá para Alto Jatibocas e do trabalho de vocês, tinha muitos bichos de pé. Né? Também encontraram muitos bichos de pé. E aqui a Gelinda, né, também lembra da sua família, né, que até os seus 8 anos de idade, minha família era mesmo em Alto Jatibocas, 1975 aproximadamente, muita história, muito bom relembrar. Talvez essa questão, professor Lauri, que a gente poderia conversar um pouco, que eu acho que é uma questão assim que ainda mexe bastante com a gente, que é justamente a nossa história. Eu acho que justamente isso que nós estamos fazendo, esse revisitar a história e olhando também de forma, como você colocou, de gratidão, mas ao mesmo tempo também de forma crítica, né? Tão necessária, como nós estamos fazendo também nesse grupo, seja necessária, né? Também no momento que a gente está vivendo. Então, talvez essa questão que a Shirley coloca, né? Como que a gente pode então, também, nesse tempo, levantar as vozes, né? Como é que nós podemos levantar nossas vozes nos nossos pequenos lugares, onde é que nós estamos? Então, talvez a gente pudesse dar assim, um impulso, né, para a gente começar a conversa. Então, como toda história, ela tem muitas faces, né? Então, por um lado, eu penso que a retomada, a conscientização dessa trajetória, a afirmação dessas identidades é bonito, né? Por exemplo, quando posso, acompanho no Espírito Santo todo esforço de reaprender o pomerano, né? No sul do Brasil, por exemplo, tem certas festas típicas que estão renascendo agora, assim, são formas de fixar a identidade e tal. Isso eu acho tudo muito bonito, porque isso dá mais qualidade para esse mundo plural que é o Brasil. Então, o desafio é como a gente se situa nisso. Então, se uma festa de tradição germânica é bonita, ela não deve ser considerada superior do que uma festa de roda de samba, né? em que uma outra veia da nossa cultura está ali também construindo a sua identidade, né? Então, eu acho que um desafio é a gente afinar o nosso olhar e a nossa forma de sentir de uma forma não excludente. E isso, de fato, é um trabalho de sensibilização da nossa subjetividade, porque a gente foi treinado durante muito tempo, especialmente no ambiente da igreja, a pensar porque nós viemos de uma tradição germânica, nós somos melhores que os outros.
Isso está muito enraizado na nossa cultura. Eu vivi isso na minha família, por exemplo, e demorou até que eu me conscientizei que isso não pode ser assim. Porque isso era quase visto como natural. Então, eu acho abrir, sensibilizar para o mundo plural e assumir a nossa trajetória com carinho, com respeito, para poder olhar com carinho e com respeito para o outro. Eu acho que isso é uma das coisas. Acho a segunda questão importante, isso tem inclusive pesquisas que foram feitas. Eu sei que um dos professores de sociologia que eu tive lá na Este, ele fez uma pesquisa entre os luteranos para tentar dizer assim, bom, quem é esse luterano antropologicamente? E a conclusão que ele chegou, olha, ele acredita no esforço individual, né? Ele acredita que o futuro depende do esforço pessoal dele, né? E não é muito dado à coletividade. Ora, isso não vem do nada, isso vem porque a gente está dentro de uma certa rede de sentido. Agora, a gente tem outras experiências, como eu falei, por exemplo, o Capa lá no Sul, ele está sendo uma experiência em que as pessoas estão descobrindo, né, que se unindo elas conseguem achar um outro perfil, uma outra forma de... Concretamente, por exemplo, dessa cooperativazinha que eu falei há pouco, eram 19 famílias de pequenos agricultores, trabalhando de sol a sol, com aqueles arrados de boi e assim por diante, para conseguir produzir algum excedente assim, para sobreviver. E o que a igreja faz através, por exemplo, da Pastoral Popular Luterana? Vai dizer, por que vocês não se juntam e compram um trator em conjunto? Inclusive, seria a gente ajuda a dar uma verba. E, olha, isso funcionou maravilhosamente bem. Esse trator existe hoje ainda, assim, depois de 25 anos, eu acho. Então, acho que, sabe, olhar para ver como a gente consegue organizar a vida. Eu acho que a gente está despertando nessa crise para a diaconia. Vamos ajudar quem precisa e assim por diante. E geralmente, aí os luteranos estão dispostos a ajudar. Agora, precisamos refletir o que nós estamos fazendo. Eu estava conversando com uma pessoa da Igreja Católica ainda na segunda-feira. É muito parecido com o que a gente está fazendo. Né? Olha, nós estamos ajudando famílias ali carentes que precisam. Mas onde é que eu vi que ela vai além? E ela disse, olha, mas a gente não está só ajudando, nós estamos ouvindo. Nós estamos fazendo uma escuta ativa. Né? E o que nós descobrimos? Muitos problemas. Tem problema de violência doméstica, tem problema de drogas, tem problema disso, tem problema daquilo. E nós já criamos agora um grupo de mulheres com aquelas pessoas que recebem a nossa cesta básica. Né? E vai ter grupo disso, grupo daquilo. É um passo arrojado, né? Porque isso nos envolve. Isso a gente não faz uma vez por semana, assim, dando uma doação. Mas esse é um caminho. Esse é um caminho e eu acho que aí um pouco assim a capacidade da gente se desinstalar. Isso inclui, obviamente, o diálogo crítico. O diálogo crítico, a pressão social. Agora, de fato, como igreja, eu acho que a gente tem que se diferenciar de um partido político. A gente tem que se diferenciar de outros grupos. O lugar de fazer política é lá no partido político e é bom que nossos membros façam isso. Mas a igreja não é o lugar de fazer isso. Nós tivemos na igreja de Valinhos, por um bom tempo, uma atividade que a gente chamava Diálogos pela Vida. E a gente decidiu, acho que foi durante 2 anos, por exemplo, a gente queria olhar para a cidade da Valinhos, que é onde tem a sede, mas na região, Vinhedo e tal. E a gente começou a dizer, bom,
como é que está a questão da água nessa cidade. E chamou gente de tudo que é lado. E qual foi o nosso lema assim? Olha, aqui todo mundo pode dizer o que quiser, né? Ninguém vai ser discriminado por pensar de um jeito ou de outro, porque aqui nós estamos dentro da igreja. Agora, isso não significa que nós não vamos dizer, do ponto de vista da nossa fé, o que deveria ser. O que deveria ser. Mas aqui são irmãos. Então, a gente, no campo da política, a gente pode ter sua lógica, seu conflito, sua forma de disputar. A igreja não é lugar disso. A igreja é onde a gente se trata fraternalmente, criticamente. Então, a gente teve gente de diferentes tendências políticas, nós tivemos diferentes pessoas do meio acadêmico. Por exemplo, muito interessante, para a gente olhar a cidade. Eu me lembro, por exemplo, de um geógrafo da Unicamp, que deu uma palestra aí para um evento bem maior, porque se queria fazer um condomínio numa serra aqui, chamada Serra dos Cocais, e ele ensinou para a gente, olha, essa serra é um filtro, funciona como um filtro natural. Valinhos tem 7 microbacias de córregos. Essa água que vai para esses córregos, ela é filtrada por essa serra. Não se pode destruir. Então, sabe, esse processo de formação, de você olhar com cuidado, né? E assim, teve, por exemplo, um agrônomo que discutiu com os investimentos, com o pessoal que ganha muito dinheiro com a especulação imobiliária. E ele disse numa reunião, vocês não sabem ganhar dinheiro. Do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão destruindo o que é de vocês. Porque vocês só estão pensando no lucro. Agora, se vocês vão pensar numa cidade bem cuidada, né? Essa riqueza que vocês têm só vai valer mais. Então, sabe, um processo de conscientização. Né? E, teologicamente, gente, a gente crê que Deus nos colocou nesse planeta para cuidá-lo como um jardim. Essa é a nossa tarefa. O que nós estamos fazendo? Então, eu acho que isso a gente pode fazer na igreja. Né? E para ir além, eu acho que para ir para a pressão social, a gente tem que ir para os movimentos. Eu fico feliz de cada membro da igreja que se liga no partido político, no movimento social e assim por diante. E se eu não gosto do que ele está fazendo, eu digo para ele, eu acho que não vou por aí. Mas vamos botar as cartas na mesa e vamos discutir fraternalmente o que a gente está fazendo. Por que eu acho isso tão importante agora? Porque a gente está vivendo, de novo, num ambiente de um discurso único. Se você não pensa como eu penso, você é do demônio. Gente, nada mais anti-evangélico. Como que está a inclusão digital agora da ISLB? Se tem assim alguma porcentagem, né? E também em relação ao analfabetismo, né? Como que a comunidade enfrenta esses dois desafios aí? Olha, aí eu tenho que deixar para alguém que é da área, que conhece. Né? Eu, de fato, não acompanho isso. Né? A questão, por exemplo, das escolas, isso seria um outro tema importante. A tradição luterana, investimento em educação é um eixo, assim, desde o começo. Lutero é um dos primeiros que batalhou por escola pública, escreveu textos sobre isso. E a rede sinodal de educação é uma instituição que tem aí. O que eu posso dizer assim? Isso transitou um pouco assim, dessas escolas pequenas, como essa que eu tentei mostrar aí, atendendo às demandas muito básicas, e com o tempo que sobreviveu são os grandes colégios. São os grandes colégios. Né? Agora, eu mesmo sou fruto disso. Eu vivi 3 anos num internato, com uma bolsa de estudo, porque não teria dinheiro para pagar isso. E assim, praticamente todos os que estavam naquela escola naquela época.
Então, eu acho toda essa questão da formação na SLB é um legado muito interessante. Eu tenho a impressão que agora, mais ou menos, são colégios que se tornaram grandes colégios, têm um grande público, mas que também lutam por a sua... Quer dizer, dão aula para quem pode pagar. E assim por diante. Como está a inclusão digital, eu não saberia dizer, né? Realmente não tenho dados. Né? A nossa comunidade aqui em Valinhos está funcionando muito bem. Nós temos cultos virtuais com o Zoom, que eu acho que é bem mais interessante do que um culto gravado pelo YouTube. Né? É uma possibilidade de interação. Está indo muito bem. Sou testemunha, tenho participado lá na comunidade, ainda estou com medo de ir no culto presencial da nossa comunidade. Uma questão que tem a ver com a educação, né? Que tem uma luta no interior aqui do estado, do Espírito Santo, a gente tem que dizer, e também que tem a ver com a escola pública, que é o fechamento de escolas. Eu acho que aqui a gente tem se levantado pela educação pública, né? Muitas vezes indo para a rua, mas também virtualmente, né? Então, a Carolina aqui, né? Piper Ulick, colocou, né? Já faz algum tempo que a tendência nos municípios do interior tem sido de fechamento de escolas. Na contramão, as crianças passam o dia inteiro dentro de um ônibus. Então, a gente tem questões, assim, muito localizadas. Por exemplo, uma grande luta que foi há 2 anos foi a questão toda do que queriam fechar o ensino médio aqui no município do interior do Espírito Santo. E lá teve um pessoal que se colocou lá, né, que lutou pela escola. Então, a gente tem movimentos, e também tem pessoas, eram pessoas luteranas que foram lá, né, ligadas também à ADL, né, que foram lá e lutaram para que tivesse também o ensino médio. Então, tem questões pontuais, eu acho, que acontecendo, né, e em movimento, assim, e que, assim, acho que os contextos têm as suas demandas, né? E eu acho que aqui tem uma coisa que o Lauri falou que eu acho bem interessante, que é justamente essa questão do ouvido atento, né? Da escuta. Será que nós escutamos e vemos, né, os clamores que estão próximos de nós, né? Então, a questão, por exemplo, do digital, né? É um momento, sim, é um momento, mas que falta também, as pessoas precisam também se ver, né? Então, essa questão de se ver, ela é também bem importante. E a questão toda da digitalização, a gente, vamos dizer assim, eu acho que a própria realidade mostrou, né, que 30%, que é um engano, né, mas que 30%, mais ou menos, da nossa população não tem acesso à internet. Não tem nenhum celular, né? Então, eu pelo menos senti isso, não sei como é que o Lauri sentiu isso, mas eu senti isso com estudantes aqui da Faculdade Unida, gente muito pobre que estuda aqui. Então, a gente teve que mandar material por e-mail, porque eles não conseguiam acompanhar as aulas online. Então, é uma realidade. Então, mas existem trabalhos bem bonitos também de pessoas fazendo música com idosos, né, vamos dizer assim, idosos aprendendo a lidar com esses instrumentos. Então, acho que tem coisas sempre, né? A gente tem que olhar esses dois lados, eu acho, assim, né? E daí ver o que a gente pode fazer enquanto comunidade. Eu acho que essa questão da comunidade, do coletivo, recuperar o coletivo é fundamental, né? Como foi muito bem ressaltado também na palestra. Eu queria sugerir, porque o que o Lauri falou também sobre uma cultura dos luteranos, né, se verem como superior. Eu queria sugerir que a gente ouvisse uma noite o Irineu, né, porque tem um projeto de lei
para incluir os pomeranos de baixa renda como cotas nas universidades. O Irineu que está bem por dentro disso, da nossa comunidade. E isso, né, por ser uma comunidade muito branca, mas nós temos uma exclusão dentro, aqui no Espírito Santo, o número é muito baixo. E aí, né, nós, nesse sentido que eu falei também, né, que as comunidades mais do interior, que eu estou muito afastada há muito tempo, não posso falar, mas tanto a cultura, que pode ser um resgate, está sendo esquecida, como a própria escolaridade não recebe valor. Como os brasileiros não dão valor, os pomeranos também parece que perderam um pouco isso de dar valor à educação. E essas duas coisas se conflitam, né? Como que nós queremos ter cotas, porque temos muitos pomeranos de baixa renda, né? E, ao mesmo tempo, temos esse olhar, nossa, eles são brancos, porque eles são brancos, eles já estão no lugar de privilégio, né? Então, alguns realmente a gente tem que se colocar no lugar de privilégio, mas eu acho que aqui no Espírito Santo, pelo menos, acho que um 80% dos luteranos não, né? Como a Claudete falou, estão excluídos digitalmente, estão excluídos de acessar o ensino de qualidade. Eu queria, rapidinho, assim, só 2 comentários rápidos. Certo. Na questão da escola, de fato, eu acho que essa tendência de ir concentrando escolas é uma tendência geral. Minha irmã, por exemplo, lá no interior do Paraná, é diretora de uma escola do campo. Trabalho interessantíssimo, assim, voltado para a agricultura e também estão lutando o tempo todo para manter a escola, porque a tendência é fechar, porque seria muito cara e por aí afora. O que está por trás disso? E aí acho que vem de novo essa coisa de ler os sinais dos tempos. E que eu acho que faz parte da gente se preparar se a gente quer dizer, bom, para onde caminhamos. Nós vivemos um período, gente, em que, de fato, existe um espírito que nos comanda, que a gente mercantiliza tudo. Então, a mercantilização da vida, aliás, isso preocupava o Lutero há 500 anos atrás, e nós chegamos agora ao ápice disso. Só se investe naquilo que dá dinheiro. Isso é terrível. E por que se investe tanto nas escolas? Existe outra coisa difícil de entender, mas uma coisa da nossa crise mundial é que existe dinheiro demais em circulação, e falta onde investir esse dinheiro. E a saúde e a educação, ela é uma dessas frentes onde esses grandes fundos de investimento tentam investir para fazer o quê? Para multiplicar o seu dinheiro, para poder pagar dividendos para quem investe nesses fundos e assim por diante. Isso é que está por trás. É terrível, mas é assim. O outro eixo grande é a saúde, em que se mercantiliza a saúde. Tem coisas terríveis circulando por aí. Por exemplo, plano de saúde, que já não é mais plano de saúde, mas é seguro saúde para certas doenças. Então, você paga para, se você tiver essa doença, você tem plano de saúde. Se tiver outro, não tem. O que está por trás disso? Onde é que nós podemos achar frentes para investir, para fazer esse excesso de liquidez render? A gente precisa entender isso. Isso vai acabando com pequenos e médios empresários e por aí afora. Então, a concentração cada vez maior de renda é um negócio assustador. A universidade onde eu trabalho, que tem uma rede, ela acabou vendendo várias escolas agora pelo Brasil afora para esses grandes conglomerados. E que alguns deles, inclusive, se descobriu que essas aulas virtuais, quem dá nem são professores, são gravações. Isso é uma das coisas. A outra é a questão desse mundo virtual.
que veio para ficar, né? Acho que é uma das grandes transições que a gente está passando, talvez comparável à invenção da imprensa lá no tempo de Lutero, agora com muitos perigos. Eu sugiro para quem não assistiu ainda, assistir aquele documentário que chama Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada. Que é um filme que mostra como esses meios digitais controlam a nossa mente, né? E controlam o nosso jeito de ser, né? É absolutamente terrível. E como eles influenciam em campanhas eleitorais, em coisas que a gente compra ou deixa de comprar. Então, de novo, ler os sinais dos tempos, né? Toda essa dimensão digital ela é irreversível, mas a gente precisa fazê-la funcionar a favor da vida e não contra. E aí, gente, tem muito trabalho pela frente, de entender o que está se passando. E eu acho que isso a gente faz dialogando, conversando, fazendo o que a gente está fazendo agora. Para Lutero, a gente só pode ser cristão em comunidade. Não dá para ser cristão fora de uma comunidade. E a comunidade é isso, para viver a vida, para dar sentido à vida, mas para ler os sinais dos tempos. O que o Lutero fez muitas vezes, né? Leio, por exemplo, o texto dele, que ele vai falar quais são os grandes muros que a gente tem que derrubar, né? Para pensar de fato numa igreja e numa sociedade. A gente tem que fazer essa pergunta de novo hoje. Quais são os muros que a gente tem que derrubar? Professor Lauri, então a Gisele de Caio, em relação a essa questão da digitalização, ela disse, né, existe o analfabetismo digital, falta de acesso à internet e condições financeiras também devem ser levadas em conta, consideradas como falar de educação sem falar em política, né, educacional. E tem uma pergunta, talvez que seja interessante a gente conversar, né, do Zé Eduardo, ele diz, a ESLB é uma igreja com notáveis diferenças da média das igrejas evangélicas em termos de um discurso não conservador ou moralista. No contexto urbano, tal característica pode atrair muitas pessoas que se desligaram de sua tradição evangélica original. O professor Lauri entende haver essa transição? A ISLB pode ser uma igreja para evangélicos desigrejados? Há levantamento de percepção de pastores, pastoras, leigos, leigas, que fizeram essa transição? Por exemplo, Mozart, Noronha, a Luz Marina? Eu acho que tem um potencial. Tem um potencial que se mostra de uma forma espontânea. Não existe uma estratégia nesse sentido. O que outras igrejas têm muito claramente, né? Estratégias com alvos assim. Eu acho que a gente não tem isso na igreja, mas existe um potencial. E o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a comunidade que eu frequento aqui em Valinhos, que é uma comunidade pequena e mais aberta, acolhedora. Nós temos aqui algumas famílias que procuraram a igreja porque querem fazer parte da igreja. Por exemplo, nós temos aí uma família que ele é um professor numa universidade, que era um pastor de uma outra igreja e que se tornou luterano, porque se sente mais acolhido e assim. Ou nós temos famílias que vieram para a igreja porque durante toda essa movimentação em torno dos 500 anos da Reforma, começaram a olhar que igreja é essa. E disseram, olha, essa me parece que me convence. E estão frequentando a igreja muito assiduamente. Assim. Então, eu acho que tem potencial. Agora, a gente não tem uma estratégia. Quer dizer, como é que a gente poderia, então, fazer isso de uma forma sistemática e assim por diante? Eu confirmo, domingo eu batizei uma pessoa adulta que veio procurar a igreja exatamente por isso, porque ela percebeu que nós temos uma outra maneira de olhar
para as realidades que aí se colocam. E a outra coisa, eu acho que uma certa capacidade de conviver com essa pluralidade de rostos. É importante, né? A gente não tem que ter toda a mesma opinião e achar todas a mesma coisa, né? Então, eu, pelo menos quando eu era pastor aqui na comunidade, isso eu tinha mais ou menos como um princípio, quando a gente tinha que resolver problemas, discórdias e assim por diante. Eu costumava dizer duas coisas: olha, que bom, né? Porque é sinal que a igreja está viva. Outra coisa que eu gostava de enfatizar, né? Ninguém deve ter medo de se expor, sabe, dizer o que pensa dentro da nossa igreja, com medo de que depois ele vai ser criticado pelas costas ou coisa assim. Roupa suja a gente lava em casa. A briga a gente briga em casa. E daqui para fora nós somos irmãos. Eu acho que a igreja ela tem que ter certas pautas, de posturas assim por diante. Mas eu falo isso com quem trabalha numa outra instituição e olha muito a igreja de fora. A igreja luterana tem um respeito, pelas suas posturas, né? Pelo seu relacionamento ecumênico, pela formação teológica dos seus ministérios. Ela goza de um respeito. E eu penso que isso deve ser preservado. A gente não deve menosprezar isso. Eu fico pensando na forma como constituir as comunidades fora desse gueto germânico, né? Com essa ética protestante tão forte, e aqui onde a gente se localiza, a gente está inserido em meio de morros, né? E esse povo, de alguma forma, eles não nos procuram, né? A gente, embora exista aqui no meio, de alguma forma, a gente continua sendo uma ilha dentro dessa realidade aqui, não só a paróquia de Vila Velha, mas a de Cariacica também, a da Serra de alguma forma também. Quer dizer, a gente está inserido dentro de realidades, cercado de pobreza, onde nós temos um pensamento crítico, uma formulação bem interessante para o coletivo, a nossa teologia permite isso, mas essas causas coletivas parece que não interessam a quem mais deveria se interessar, né? Se eu fosse fazer uma celebração com a noite da bênção dos endividados ou do milagre, eu não sei, eu acho que esse povo viria. Eu acho que essa individualização da fé, ela foi tão fortemente implantada pelas igrejas pentecostais, onde as pessoas são desafiadas a fazer o seu compromisso com Deus, viver a sua fé, fazer o seu desafio com Deus, que a esfera coletiva parece que perdeu um pouco. O povo não acredita que o coletivo tem poder para fazer alguma transformação, né? Então, eles preferem acreditar, de alguma forma, no instantâneo, no milagre. E como o luterano que vem para centros urbanos não pensa dessa forma, ele continua se sentindo, embora inserido na cidade, ele se sente ainda excluído, não pertencente totalmente a ela, e se reclui, né? E se reúne novamente com os seus parecidos nas comunidades que de novo se fecham, né? Acaba repetindo um ciclo. É só isso que eu queria compartilhar. Eu acho que você toca num ponto, Stefan, bastante importante e para o qual eu acho que a gente não encontrou uma resposta, que é uma questão de linguagem. Eu conheço, por exemplo, uma comunidade com muito esforço no sentido de um projeto social e que também era para ser uma inserção religiosa e não funcionou. E uma conversa que eu tive com o pastor me chamou muita atenção. Ele falou: a gente não sabe falar com esse povo. Então, por exemplo, ele disse assim:
eu fui lá fazer uma atividade com crianças sobre coroa de Advento. As crianças não sabem o que é Advento e nem querem saber. E coroa também não diz muita coisa. Então, eu penso em encontrar uma linguagem religiosa que dialoga com esse universo popular, que é uma coisa que eu acho que a ECB faz muito bem na roça, como povo rural, acho que a gente dialoga muito bem, mas nesse meio urbano, que significa uma transição étnica, que significa uma transição cultural, eu acho que a gente precisa achar uma forma de criar. Que também eu penso que implica em uma certa paciência. A Ivone Gebara, que é uma teóloga católica, ela usou uma frase importante assim. Ela disse, olha, eu vou para as periferias porque eu quero falar de teologia, mas as pessoas querem religião, elas querem soluções imediatas para o seu problema. Portanto, eu não sei muito o que fazer, porque eu não quero simplesmente iludir ou coisa assim. Então, eu acho que realmente... Agora, veja, onde é que eu vejo uma forma? Eu acho que a gente pode dialogar com os pentecostais. E isso é um pouco assim também a minha tarefa como professor de teologia. De dizer, olha, eu acho que o pentecostalismo tem uma tarefa importante no sentido de qualificar essa experiência religiosa. De simplesmente não se deixar levar por essa dimensão alienante da religião. E eu acho que tem coisas interessantes acontecendo. Jovens que estão estudando teologia, que estão olhando, digamos assim, olha, a gente tem uma contribuição a dar para cuidar desse jardim que Deus nos colocou. Com muito conflito, porque o pentecostalismo ele funciona muito com carisma, e para esse carisma se instituir é um esforço grande, e de repente vem umas garotas jovens assim falando coisas que de repente tem ouvido e o pastor não sabe o que eles estão falando, não autorizou. Isso cria conflito, muito conflito. Mas esse é o caminho, então eu acho que a gente precisa pensar num ecumenismo como os que sabem fazer, que talvez tenha experiência, tenha linguagem, mas não tem o trato teológico, não tem a dimensão teológica. E aí a gente pode se ajudar, pode dialogar, e assim. E eu acho que isso funciona quando a gente tem tarefas comuns. Eu participo aqui bastante regularmente aqui em Valinhos, onde tem a maior ocupação de uma fazenda do MST. E eles me convidaram já várias vezes para participar de celebrações. É muito interessante, porque lá você tem as pessoas lá da Igreja Católica e que cantam lá as canções da teologia da libertação, e você tem os pentecostais que cantam da harpa cristã. E eles fizeram um levantamento, tem em torno de 30 diferentes grupos religiosos nesse acampamento. E cada um fazendo do seu jeito. Tá? Mas a gente já fez alguns cultos em conjunto. E interessante, funciona. Então, acho que aprender a dialogar com esse universo. Eu sei que uma vez eu fiz uma fala lá e o pastor pentecostal, que é eu acho que ele vive de bico, assim, né? Ele me falou, pastor, você tem que ir pregar na minha igreja. Você precisa ir lá pregar na minha igreja. E eu falei, é só me convidar. Né? E, infelizmente, aí entrou a pandemia e assim por diante. Mas aí eu acho que a gente precisa ter uma certa paciência também. Né? Mas eu concordo contigo, Stefano. Eu acho que é uma questão de linguagem, né? De experiência, que passa pelo crivo étnico, que passa pelo crivo social. E é bastante difícil dar esse passo. Eu queria colocar o seguinte, a gente quando fala de igreja de cidade, existe um universo de cidades.
Se eu pensar na cidade de Hamburgo, onde eu vivenciei uma vez um pouco essa ser igreja da cidade na Alemanha, ou quando eu vejo a igreja onde trabalhei em Wunstorf, que é outra cidade, são mundos diferentes num país pequeno. Então, o nosso Brasil tem dimensões muito maiores. Mas queria falar a questão da cidade. Que cidade você está, né? Então, se você está lá em Vila Velha, é um contexto. Agora, aqui no Bento Ferreira, em Vitória, bem diferente. Nós não temos aqui um muro, um espaço que está solidificado e anos. O pessoal está totalmente esparso. A Mara que está aí são 14 quilômetros no outro bairro, não é? Então, que igreja, que cidade é essa, né? Então, eu sou muito nesse sentido para olhar uma vez para a cidade onde é que eu moro. Se eu moro no bairro, essa é a minha cidade. Agora, a questão onde é que mora a igreja, isso que é um desafio enorme para nós aqui na capital do estado, principalmente, como luteraninhos aí, uma minoria absoluta, né? Muito esparsos. E essa é uma questão. A outra questão que se coloca hoje, que é justamente a crise nossa aqui em Vitória, é que a teologia passa pela experiência. A experiência do ser humano. E como a experiência do encontro não pode acontecer, por causa da pandemia, nós estamos numa crise muito corpórea, muito profunda. Então, a comunidade está sofrendo, no seu corpo está padecendo, nesse sentido, muito brutal, essa pequena comunidade aqui de Vitória. Então, como é que nós que não somos muito dados ao fato da experiência de fé ser um elemento mediador, nós temos uma certa dificuldade de lidar com isso, né? Só queria ter colocado isso. Então, uma questão ainda que a pastora Regiane colocou antes, que é a questão do diálogo, né? Para acontecer esse diálogo também é necessário esse respeito também às pluralidades, né? Que também o Carlos colocou, né? E tem um último assunto que tem a ver com a formação, Lauri, que é também o ingresso da EST, né? Na formação em educação à distância. E que existe também várias críticas, vários, né, temores com a formação agora dos futuros ministros e ministras dessa igreja. Então, eu vou colocar aqui a pergunta que os colegas colocaram, né, que também acho que muitas vezes não se conhece a EAD, né, eu acho que também existe um desconhecimento do que é educação à distância, né. Então, colocar aqui formação e ordenação de ministros. Considerando o oferecimento do curso de teologia e EAD na EST, é possível imaginar que no futuro a ESLB possa ter mais ministros que não tenham passado pela formação tradicional, presencial em São Leopoldo? Que consequências são possíveis? Daí o Eduardo Boichert escreveu, também acho que a EAD, né, a educação, tem que ser seriamente avaliada pela EST e também reavaliar a titulação de jovens formados em centros de ensino como a ADL, dando algum reconhecimento à formação com alguma espécie de ordenação, talvez. Então, essa questão da formação, né, e da educação à distância, que é justamente algo novo que está acontecendo, né, também em termos também de formação na ISLB. Talvez se você pudesse falar um pouco sobre isso. Então, eu dou aula no curso de EAD aqui da Metodista, né? Aliás, é o curso que mais tem alunos. A Faculdade de Teologia da Metodista tem mais de 1.000 alunos no EAD. É um desafio enorme, já simplesmente do ponto de vista acadêmico. Porque pressupõe uma autonomia muito grande de quem está lá do outro lado, e a gente perde esse contato assim, face to face, né? Isso é uma mudança muito grande. Agora, é um instrumento que dá possibilidade de pessoas estudarem que de outra maneira não teriam condições de estudar. Então, eu concordo que é preciso avaliar seriamente. Às vezes, assim, isso sem ter muitos elementos, mas é mais uma impressão.
Acho que essa questão de tudo passar necessariamente por São Leopoldo, isso nos trava um pouco. Antigamente a gente ia para a Alemanha, agora tem que ir para São Leopoldo. Agora, eu acho que uma digamos, das coisas fortes da ISLB é que ela tem um perfil. Quer dizer, ela tem um certo perfil de formação teológica que a identifica, que precisa ser considerado, porque eu conheço outras igrejas assim que se prega as coisas mais contraditórias possíveis, ou que você tem comunidades fazendo uma coisa, outra fazendo outra, mas está todo mundo dentro debaixo do mesmo chapéu, né? Então, eu penso assim, uma política de formação da igreja é uma questão importante, né? Eu conversei há pouco tempo até com um professor e ele meio que se queixou que falta isso para a Este, uma clara política de formação. Aliás, para a Este não, para a igreja. Que a igreja não teria muito claro assim qual seria a política de formação dela, né? E que isso se definiria mais então lá depois no exame para o ministério e tal. Não acompanho muito essa discussão, não saberia assim dizer, né? O que eu posso dizer, eu já disse isso, olhando à distância, eu acho que é um dos bons passivos que a igreja tem, a sua boa formação teológica. E acho que isso a gente não pode jogar fora. A Regiane lembra, né, que São Leopoldo não é mais o único centro de formação da SLB, também tem São Bento, Curitiba, né? Então, existe uma pluralidade também de formação. Então, eu acredito que nós estamos nos encaminhando para o final, são 21 horas, né? Eu queria convidar, então, né, Pastor Carlos, podemos agradecer, né, ao Lauri, e eu queria convidar que aonde é que a gente está, desse uma salva de palmas para o Lauri. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse tempo em que podemos debater e ver o quanto é importante o crescimento da igreja, o fundamento da igreja e a expansão da igreja, Pai. Porque nós queremos ser instrumentos, ser veículos, Senhor, da Tua palavra, do Teu ensinamento e do Teu amor. Abençoe a cada um que esteve presente aqui e nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para fazer o que realmente Tu queres que façamos. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Podemos orar junto o Pai Nosso? Sim. Vamos lá. Então, e depois a bênção, então, do nosso colega. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, vamos estender as mãos. Que o Deus da vida possa nos acompanhar, que Ele esteja conosco, nos soprando o seu Espírito, que nos dê criatividade e sensibilidade para percebermos onde existem pessoas se organizando, onde existem iniciativas surgindo, onde pequenos sinais que a princípio não apostamos muito sejam abraçados com o nosso olhar atento. Nós somos os veículos, mas quem dá o crescimento é Deus. Fiquemos e vamos nessa paz do Senhor. Amém.